Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio da série Next Gen do Futebol Clube do Porto. O jogador que iremos falar hoje é o Tiago Andrade, um jogador que costuma jogar a extremo, atua como extremo esquerdo ou extremo direito. As principais características dele, ele chamou-me a atenção precisamente por isso, na segunda metade da época passada da equipa B. Eu vi alguns jogos dele, eu reparei que ele tinha um 1 para 1 muito forte, tinha muita técnica. O primeiro toque é também muito bom e vocês vão ver aqui que ele tem uma técnica, na minha opinião, de aspecto técnica de recepções, toque na bola, a maneira como ele também já bate bolas paradas, leva-me a achar que ele vai atingir um patamar de elite em termos técnicos. E se ele conseguir trazer mais consistência ao seu jogo, mais objetividade ao seu jogo, mais explosão, acredito que o Porto vai ter aqui um extremo que poderá vir a aproveitar. Agora, estas características, a intensidade, a consistência e a explosão e a objetividade, são características que mudam muito para mim a margem de progressão, o potencial que ele pode atingir, ok? É um jogador que, se conseguir, porque eu não conheço o índice de trabalho dele, certo? Se eu soubesse que o treinador, se lhe pedisse mais intensidade, reagir mais à perda, mais rápido, não é que ele não o faça, que ele fez algumas vezes ainda nestes jogos que vamos analisar, mas se conseguir trazer consistência ao seu jogo, se ele pedir mais ao jogador, mais no treino, se ele der, é um jogador que pode facilmente chegar à equipa A do Porto e ter impacto, ok? Se ele não conseguir trazer isto ao seu jogo e se não tiver este índice de trabalho que lhe permita evoluir nestes parâmetros, vai ser muito mais difícil. Eu acredito que de 1 a 5 estrelas o potencial dele será de 3.5 estrelas, sabendo que, por exemplo, o Braga e o Guimarães são 4 estrelas, vamos supor, e o Porto e o Benfica Sporting 4 estrelas e meia. Contudo, é um jogador que chama muita atenção, é muito vistoso, porque tem confiança. O problema é que na finalização, na consistência da técnica de remate, ainda deixa um bocado a desejar, a própria frieza, a compostura, mas também está relacionado com o facto dele só ter 20 anos. Ele nasceu em 2005, 21 de outubro de 2005, costuma jogar a extremo, como vos disse. Tem 1,70 m e basicamente é isto. O valor de mercado dele está entre 1.300.000 e 1.400.000, e acho que este valor de mercado tem a ver simplesmente pelo lado técnico do jogador, que na minha opinião é realmente muito evoluído e faz lembrar um jogador da elite nesse aspecto técnico. Em termos táticos, é um jogador que lá está, de vez em quando reage à perda, de vez em quando recupera a posição rápida, mas não faz isso de forma muito consistente. Acho que quanto mais, lá está, é o que eu digo, ele conseguir ter essas ações consistentes no seu jogo, mais vezes vamos o ver presente na equipa A, certo, maltinha? Vamos então, este vídeo vai estar todo no YouTube, ou seja, como é do campeonato da segunda Liga Portuguesa, normalmente não costumo ter problemas de copyright e, portanto, este vídeo vai estar público para vocês, a análise em vídeo e tudo, que vamos passar já a seguir. E fiquem aí, espero que estejam a gostar do vídeo, deem subscribe, comentem o vídeo, metam hype e não se esqueçam, quem puder ajudar também, de subscrever no Patreon, maltinha. Grande abraço e até já. Portanto, como vocês podem ver, o jogador costuma atuar pela esquerda ou pela direita, tem essa preferência. Agora neste momento nós vamos vê-lo mais a jogar pela esquerda, mas também vamos ver noutros jogos a jogar pela direita, e eu na época passada, quando ele me chamou a atenção, até foi a jogar pela direita. Neste lance aqui já se demonstra um problema, ou seja, ele aqui tem uma deficiência técnica. Porquê? Porque ele aqui devia dominar a bola com o pé esquerdo, e porque ele é pé direito, né? Convém estar com o pé direito pronto para rematar. Ele tentou dominar com a parte de fora do pé direito, isso dificultou-lhe a recepção e não lhe permitiu fazer uma boa recepção orientada. Aqui neste caso, ele aqui tem que fazer golo, ele tem qualidade para isso. Aqui é levantar o pé direito, meter o pé direito de apoio, levantar o pé esquerdo, fazer a recepção orientada para dentro, para o pé direito, e depois finalizar, escolher um dos postos e finalizar, ver a movimentação do guarda-redes e finalizar, é só isso. Aqui ele dominou para o pé esquerdo, depois teve que finalizar sem ângulo. Se ele dominasse com o pé esquerdo para dentro, aqui neste momento, se ele domina com o pé esquerdo para dentro, devagarinho, com calma, aqui, com o pé esquerdo para dentro, isto demonstra que ainda tem alguns pormenores técnicos, pelo menos no pé fraco, para melhorar. Tem algumas áreas mortas na técnica que pode melhorar.
A intensidade no choque, a intensidade no duelo não é muito alta, é por isso que eu não lhe atribuo muitas estrelas já de teto que eu acho que ele vai atingir, certo? É um jogador que ainda não imprime aquela velocidade, aquela intensidade que nós queremos, mas eu acho que se houver um treinador conseguir ativar isso nele, está aqui um jogador de elite, porque os pormenores dele na finta, no 1 para 1, a maneira como ele assiste os colegas, a maneira como ele consegue desequilibrar contra blocos baixos, é um jogador que não se deixa intimidar, é um jogador que não perde a confiança para ir para cima, se estiver aqui no 1 para 1 ou no 1 contra 2 vai. Só que, por exemplo, comparando com o Pietruszewski, o Pietruszewski traz muito mais intensidade ao jogo, traz muito mais explosão, traz muito mais trabalho sem bola, traz muito mais no global ao jogo do que o Tiago, que para mim, no momento com bola e a jogar no ataque organizado é muito forte, sim, mas em muitas coisas ainda falta trabalhar e lá está, sem termos acesso ao índice de trabalho do jogador, fica difícil de saber o quanto é que ele pode crescer ou não. Aqui ele reagiu muito bem à perda, com bastante intensidade e com bastante velocidade, e acho que se ele fizesse isto com mais consistência no jogo, ia ser sem dúvida um jogador que ia aparecer mais vezes na equipa do que aquilo que aparece. Ele foi utilizado alguns jogos a suplente, outros a titular, mas a maior parte dos jogos este ano acho que foi suplente, mas de notar que o Porto B tem muitos extremos. Aqui o Mister, o João Brandão, que pronto, eu não vou estar aqui a criticar o treinador do Porto, mas a verdade é que ele não tem tirado o melhor de cada jogador. E neste jogo aqui ele meteu o Tiago Andrade, ele estava a perder contra o Felgueiras. E o que é que acontece? Ele estava a perder 1-0 e tentou arriscar meter um extremo a lateral esquerdo para dar mais preponderância ofensiva e aqui acabou por sofrer o 2-0 porque o Tiago Andrade não está feito para jogar a lateral, na minha opinião. Um jogador com esta magia, com este toque, com este drible, com este requinte todo, não é para jogar a lateral nunca na vida. Agora, neste momento de decisão, no momento de escolher para soltar, a quem soltar, o que fazer nos momentos de finalização, que zonas aproveitar, aqui ele teve muito bem, cortou para dentro e depois a técnica de remate muito boa. Só que lá está, aqui reparem, ele tem tempo e espaço para fazer muito melhor que isto. Ele aqui tem que fazer golo, tem que começar a ser mortífero, tem que começar a aproveitar as poucas oportunidades que tem, se quer de facto ter uma grande carreira de futebol, porque ele tem tudo, percebem? Isto é algo psicológico, é algo de concentração, e o jogador ali tem que estar totalmente concentrado. Agora, ele apresenta características muito boas, reparem como ele para a bola aqui, faz o movimento interior, tudo para enganar, porque o passe acaba por entrar vertical no movimento do próprio colega, ou seja, esta recepção aqui é de craque, este lance aqui vocês conseguem ver que é de craque e que é de um jogador que pode vir a ser muito bom, excelente, de grandes palcos europeus, porque a recepção que ele faz aqui e a finalização é de grande jogador, só que é trazer isto ao jogo mais vezes. Se ele conseguir ferir na transição ofensiva como fez neste lance, com mais consistência, com mais objetividade, ir para cima no 1 para 1 e às vezes soltar para o colega, por exemplo aqui, reparem o ponta de lança a pedir a bola na zona de penalti, ele aqui jogou muito mal, ele aqui ó, para a bola, aqui ó, levanta a cabeça rapaz, Tiago, levanta a cabeça e vê o que é que se passa, repara aqui, reparem aqui ó, é o Cauê, não sei se é o Melnichenko, parece-me ser o Melnichenko, que este vídeo não tem muita qualidade, reparem bem, olha o que é que ele fez aqui, a vírgula invertida, vírgula ao contrário, cueca ao jogador, passa para cima e ali parece-me ser falta. Também gosto muito quando ele aparece em espaços interiores entre linhas, aqui é definido de primeira de esquerda, o passe não saiu com muita precisão, mas acabou por ser uma ideia muito boa e a finalidade de passar de primeira, reparem aqui, neste momento, aqui, o posicionamento do corpo na diagonal permitiu-lhe fazer um passe de primeira de ruptura para outro jogador que também estava num espaço diagonal. Por isso que os triângulos e os formatos dos losangos são muito importantes, maltinha, porque se nós formos receber esta bola de costas, nós não vamos conseguir nunca meter este passe na diagonal. Agora, se o nosso corpo já vier assim na diagonal, é muito mais fácil fazer a recepção orientada ou de meter o passe de primeira, que foi o que ele tentou fazer e, na minha opinião, foi muito bem jogado. Eu acho que este jogador podia ser um médio ofensivo de alta qualidade, ok? Por exemplo, se olharmos para o sistema do Ruben Amorim, de 3-4-3, em que os avançados interiores
podem não ter assim muita velocidade, só têm que ter grande técnica, saber jogar entre linhas, conseguir desbloquear blocos baixos, como por exemplo é o Pote, que não é um jogador muito intenso, não é um jogador muito rápido, mas consegue, através da técnica de remate, do passe, da inteligência, consegue desbloquear o jogo. Este Tiago Andrade, na minha opinião, um grande jogador, pode vir a ter um papel desses numa equipa sénior. Certo? Estou a dizer uma equipa sénior, ele está na equipa B do Porto, vocês entenderam. Se ele conseguir dar o salto, né? Aqui demonstra que ele tem alguma responsabilidade defensiva, certo? Mas a responsabilidade defensiva que ele tem ainda não é de forma consistente. Aqui conseguimos ver que ele é o batedor de bolas paradas quando está dentro do campo. Isso também demonstra a técnica que o jogador tem. Aqui, este comprometimento é bom, só que não é de forma regular, podia ser mais regular. E acho que se ele conseguir trazer essa consistência e alguma explosão a mais, alguma intensidade a mais, nós podemos estar aqui a falar, reparem, aqui ele, pronto, definiu mal, mas a intenção está toda lá, porque aqui, eu gostei deste ângulo ao perto, reparem na qualidade que o jogador tem. Olhem a maneira como a bola morre ali no pezinho. Mata de peito e já ia sair no drible, teve que amarrá-lo e sair em falta. Olha agora em aí para cima de dois. Parte o primeiro, vira-se, ou seja, tem esta capacidade de ir para cima, não tem medo de ir para cima, tem criatividade, tem finta, tem primeiro toque, tem recepção orientada, tem inteligência que para a idade que tem, ou seja, não é que tenha, lá está a casa do processador futebolístico muito evoluído para a sua idade, acho que isso está tudo normal, mas depois tem pormenores e rasgos técnicos, como vocês conseguem ver aqui, uma vírgula com uma cueca, é um jogador que ainda se diverte muito a jogar futebol. E que se ele conseguir trazer só um pouco mais de velocidade, só um pouco mais de números, só um pouco mais de objetividade, estamos sem dúvida aqui a falar de um grande jogador. Não há hipótese. É por isso que eu, quando vi este jogador na equipa do Porto B, chamou-me logo a atenção. Porquê? Para mim, um jogador tem que saber sempre tratar bem a bola. E o Tiago trata a bola como poucos jogadores às vezes se vê na Primeira Liga. E eu, que se eu fosse treinador, os meus jogadores têm que tratar sempre bem a bola. Podem, claro, que eu vou querer ter jogadores físicos, intensos, com rapidez, com velocidade, principalmente nas linhas, para ferir na transição ofensiva, mas os jogadores a bola têm que tratá-la por tudo. A bola não pode ter picos, sabem porquê? Porque depois nós vamos ter um jogo complicado, um Porto-Benfica ou um jogo da Liga Europa numa fase mais avançada, e esse jogador vai ser um problema, porque tu, quando estiveres em organização ofensiva, se a bola chegar aos pés dele, vai ser um problema. Eu vou dar um exemplo, como o Zaidu era sempre um problema. Se o Porto precisasse de ter a bola e jogar, se não baixasse linhas e estivesse sempre a jogar na transição ofensiva, o Zaidu tinha muitas dificuldades. Ou seja, nós não podemos, se eu fosse treinador, os meus jogadores, independentemente das características que eu gostasse de qualquer posição, têm que saber tratar a bola. O Bednarek é um central forte fisicamente, é um central de marcação, mas é muito bom com os pés. Independentemente daquilo que dizem, é um central que nota-se que sabe meter um passe longo, sabe meter um passe interior, é um central que sabe proteger a bola. Sabe jogar futebol e tem que saber jogar futebol acima de tudo, para mim, para ser futebolista, ok? E o Tiago tem isso, é só trazer o lado de trabalho, trazer mais intensidade, aumentar o físico dele ao máximo, a massa muscular dele ao máximo, para não lhe cortar na velocidade, tentar aumentar a explosão e o chip mental tem que mudar, que é para ele conseguir de facto alcançar grandes palcos, porque merece, tem o talento que muitos não têm, por isso tem que o aproveitar. Espero que tenham gostado deste vídeo, maltinha, já chegou ao fim. Este Next Gen do Futebol Clube do Porto, o Tiago Andrade. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos trazer ainda um Bernardo Lima, um Mateus Mide, mas é como eu vos digo, eu tenho mais dificuldades em arranjar os minutos dos jogos do Sub-17 e Sub-19 também, ou seja, da formação. Só quando os miúdos têm minutos na equipa B que eu consigo ter acesso a essas imagens, por isso é que eu ainda não vos trouxe, mas eu vou-vos trazer mais do próprio André Miranda e muitos mais. A série não vai acabar tão cedo porque temos muitas pérolas na seleção, no Porto para ver, pessoal. Portanto, é isso, espero que tenham gostado e até amanhã. Subscrevam aí no canal, like, comentem e partilhem o vídeo com os amigos, maltinho.